Em média, a cada 5 dias, um casal se divorcia em Araçatuba. Esses números são de um levantamento feito pelo Colégio Notarial de Araçatuba, Notarial do Brasil, na seção São Paulo. O período encurtou em 2011 se comparado com o ano anterior, quando a média era de um divórcio a cada 8 dias. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado Fernando Risolia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, prazer. Fernando, por que houve esse aumento no número de divórcios em Araçatuba? No aspecto jurídico, né, eu posso afirmar que devido a uma modificação da Constituição em 2011, tá certo? Ficou mais fácil se separar? Não, na verdade é o seguinte, antes de 2011, a Constituição ela previa que você precisava primeiro se separar, uma separação judicial ou de fato sair de casa, e depois de um certo período você passaria para o divórcio, entraria com o divórcio. Com essa modificação constitucional de 2011, esse requisito da separação, de uma prévia separação, acabou. Então as pessoas podem partir logo para o divórcio, né? Sem ter tempo, sem dar o tempo de separação, sem ter a separação, então ela divorcia de uma vez. Então, assim, no aspecto jurídico, olhando esses números, eu posso afirmar que isso deveu ser isso realmente, que foi, não tem mais separação, tem separação, se você quiser, você pode separar, mas você já pode partir logo para o divórcio. Correto. Agora, em que casos as pessoas podem se separar somente no cartório sem ter que ingressar com uma ação na justiça? Certo. Desde 2007 é possível a separação e o divórcio extrajudicial, que nós chamamos, que é feito no cartório de notas. Tá certo? Desde que não envolva menores incapazes e que as partes estejam de acordo e assistido por um advogado, você pode fazer a separação e o divórcio desde 2007 no cartório de registro no cartório de notas. Mas ainda assim não dispensa um advogado, é isso? Sim, o advogado tem que assistir as partes. Por quê, Fernando? Porque o advogado ele tem que verificar se todos os direitos dos separandos ou dos divorciandos estão efetivamente sendo consagrados naquela separação, naquele divórcio. Agora, quando envolve bens e menores incapazes, há necessidade de ir à justiça. Na verdade, só quando houver menores ou incapazes. Ah, correto. As pessoas que... E bens? Não há necessidade. Se a partilha, se eles estão, por exemplo, eles têm um patrimônio, 2 casas, essa casa fica para você, essa casa fica para mim. Então quando há um acordo... você pode fazer isso no cartório de notas. Certo, sem agora problema. se envolver menores, aí você tem que partir para o judiciário. Nada impede que você entre com uma ação judicial e resolva a questão dos filhos, tá certo? Questão de visitas, alimentos, e depois disso você faça a separação ou divórcio no cartório. Não tem problema. Correto. Mas qual a vantagem disso? A vantagem poderia ser o custo e a facilidade que você tem de uma separação, um divórcio no extrajudicial. Então, resolvendo o problema do menor no fórum, na justiça, você pode se separar depois, se divorciar depois no cartório. No cartório. Se você estiver de acordo, se tiver tudo certinho, se for homologado no processo judicial, os interesses dos menores estão plenamente satisfeitos, você pode partir agora para separação ou divórcio no cartório de notas, através da escritura pública. O divórcio é relativamente novo no Brasil, né, Fernando? Não, o divórcio, na verdade, é de 1977. Tem menos de 40 anos. Tem 35 anos, na verdade, é isso? Na verdade, é o seguinte, antes nós tínhamos o chamado desquite. Havia o rompimento do casamento, mas a pessoa não podia se casar ainda. Tá certo? Havia um rompimento, mas havia uma ligação moral, tá certo? Isso era uma questão, uma influência religiosa que tinha no direito. A gente pode dizer que a sociedade evoluiu muito, né? Porque antigamente as mulheres que se desquitavam eram vistas como elas eram muito marginalizadas, né? Ainda hoje, as pessoas mais velhas, né? Que meu pai não esteja escutando, mas meu pai fala, olha, aquele é desquitado, olha, aquele é desquitado. As mulheres eram tidas como pessoas pejorativas, pessoas que não eram direitas, era uma coisa bem estranha mesmo, né, Isso. Fernando? Agora a sociedade evoluiu, as mulheres hoje se separam
se divorciam e já não tem mais essa visão machista de antigamente. Mas a gente pode dizer que o divórcio no Brasil é relativamente novo, tem 35 anos apenas. 77, Agora, de lá para cá, além dessa mudança social que a gente nota, né, da mudança de visão em relação às pessoas que se divorciam, o que mais mudou no campo jurídico em relação a isso? Como é que está a participação das mulheres em relação ao divórcio? As responsabilidades delas em relação aos homens são as mesmas? Certo. A Constituição de 88, ela trouxe uma grande inovação dentro do direito de família. E eu falo dentro do direito de família, eu estou falando não só ao aspecto da relação entre os cônjuges, mas também entre os companheiros que não são casados. Agora nós temos uma relação homoafetiva reconhecida pelo STF. E também eu falo da relação entre pais e filhos, né? Então, a Constituição ele trouxe um princípio muito importante, que é o princípio da igualdade. Então, assim, dentro de um casamento, os direitos e as obrigações entre os cônjuges e com os filhos, tá certo? São iguais, guardadas as devidas proporções, guardadas as situações de fato, as situações que ocorrem, né? Por exemplo, a minha família, nós tivemos um filho, nós optamos da minha mulher não trabalhar, para quê? Para ficar 2 anos com meu filho. Isso foi uma opção nossa, dentro da minha família. Então, assim, meu contexto familiar hoje é este. E o juiz, se Deus me livre, acontecer uma separação, um divórcio, ele vai olhar esse contexto social, esse contexto dentro da minha família. Igualdade, tem uma igualdade, mas ela está mais fragilizada do que eu, porque eu estou trabalhando. Mas assim, a grosso modo, os direitos e as obrigações são iguais. O Código Civil, ele na parte de direito de família, ele é muito belo, ele é muito bonito. Ele traz esses direitos, essas obrigações estampados, assim, claramente. Né? Questão de alimentos, questão de visitas em caso de separação, né? Divisão patrimonial. Então, assim, hoje o papel da mulher é o papel do ser humano. Né? Ela não é só vista como mulher, mas ela é vista como um ser humano, claro, igualmente como homem. E o que ativa, é justo. Economicamente ativa. Hoje a mulher tem uma grande participação, né? Eu acho assim, até redundante a gente falar nisso agora com você aqui, por exemplo. Né? Uma mulher de sucesso aqui, trabalhando. Obrigada, né? pela mulher de sucesso. Trabalhando. A mulher deixou de ser aquela figura fragilizada. Isso, a realidade é essa, verdade, né? E houve alguma outra mudança significativa em relação ao divórcio, Fernando? Bom, basicamente, o divórcio ele já é, por si só, uma grande mudança, né? Porque é a possibilidade de você ser feliz novamente. Mas isso não né? banalizou as relações, na sua opinião? O que você acha? Olha, a lei reflete o que é a sociedade, tá certo? A lei não empurra nada pela garganta pela sociedade, ainda mais quando é questão de direito de família, questão de relações de família. A lei não faz isso. Senão ela não vai ter a eficácia e ela vai ser combatida. Você pode ter certeza disso. O divórcio o instituto divórcio no direito, ele só foi positivado, ou seja, ele foi colocado em palavras no texto porque isso estava acontecendo na sociedade. Então, já que você tocou nesse assunto, eu acho interessante a gente abordar o seguinte. Hoje em dia, a formação da família modificou muito, né? Tanto é que muita gente usa o termo hoje arranjos familiares, porque é o filho que deixou de morar com a mãe e passou a morar com o pai, é um casal que se separou e o filho acabou ficando com os avós. Enfim, são vários arranjos familiares existentes hoje na nossa sociedade. Já existiam há algum tempo, mas que hoje se vê com mais evidência. A Constituição e também o Código Civil, eles contemplam essas situações? Claro, isso era uma discussão quando eu fazia faculdade, isso em 95, 96, né? Começava-se já a falar na família pluriparental, né? Ou seja, é o pai que é divorciado, que se casa novamente com uma mulher divorciada. Então aquela criança está num contexto de uma família com tantas raízes, né? Que isso é interessante. Mas eu acho que nesse contexto é bem protegido. Porque você aplica normalmente as regras de direito que estão no código, você contempla os direitos da criança, da família, de uma forma muito tranquila, muito sossegada. Mesmo porque hoje a sociedade olha essa nova família, né, essa nova visão de família, de uma forma muito tranquila.
Que bom, né? Porque, como você disse, a lei tem que evoluir, né? A legislação tem que evoluir de acordo com que a sociedade, com a mudança que a sociedade vai passando, né? Então, realmente interessante isso que você falou. Agora, em relação às relações homoafetivas, né? No caso do divórcio é a mesma coisa? Na verdade, você não tem divórcio na relação homoafetiva, porque bom, você teria divórcio hoje, perdão, porque hoje é aceito o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Perdão. Então, sim, é aplicado a mesma coisa. Se houver casamento, a mesma coisa na questão do divórcio. Em relação aos filhos, né? Hoje em dia a justiça tem autorizado a adoção, né, por casais homossexuais. E em relação aos menores também seria a mesma coisa. A mesma coisa. Se houver algum tipo de conflito com quem fica a criança, ele vai entrar em litígio e o juiz vai decidir com quem tem mais condições de criar aquela criança. Você acha que ainda falta avançar mais um pouco em relação a isso, em relação às relações, aos relacionamentos homoafetivos? Ontem eu vi uma entrevista com o ministro, passou até no Jornal Nacional, com o ministro do STF, e ele diz o seguinte, que o trabalho do STF é justamente isso, apaziguando a sociedade. E ele fala que hoje, atualmente, um dos julgamentos mais difíceis, né, que ele teve, foi justamente na questão do casamento, da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Acho que isso tem que amadurecer mais ainda. Muito mais. Eu acho que nós ainda estamos engatinhando. Muito. Ainda falta acabar um pouco também com a discriminação, porque muita gente ainda discrimina. Né? Mas mesmo as pessoas que não discriminam assustam um pouco. Né? Elas assustam, porque é uma coisa, tudo que é novo assusta. Né? Até você assimilar isso. No direito, você vai vendo a conduta dos juízes, você vai vendo a conduta dos julgamentos, né? E socialmente também assusta, porque vale lembrar aqui que o primeiro beijo na televisão, o primeiro beijo homossexual foi no ano passado. Assustou muita gente também, né? Então, é algo que deve evoluir com o tempo para que as pessoas se acostumem também. Fernando, acho que a gente fica por aqui. Eu só gostaria de perguntar para você em relação a uma votação do STF na semana passada a respeito dos fetos anencéfalos, né? Que o STF entendeu que não é crime o aborto de fetos sem cérebro. Como é que você viu essa decisão? Eu vejo porque o que se discutiu ali, na verdade, pelo que eu acompanhei de uma forma superficial, tá certo? Que saiu no jornal, mais ou menos tal. Então, assim, o básico, o cerne da coisa foi a discussão. A mulher pode sofrer tanto, tá certo? De ter uma criança, um feto, que sabe que não vai sobreviver. Então, é lícito impor isto à mulher, tá certo? Sabendo que aquilo, muito embora seja uma vida, mas uma vida que não vai vingar, né? Aí eu vejo como uma questão até humana para a mãe e para o filho e para a criança, tá certo? Porque a mãe vai sofrer. Quem já passou por uma gravidez, seja o marido, seja a mulher, o companheiro ou a companheira, sabe que ao longo de 10 meses as expectativas, né, que se criam com a chegada da criança, eu imagino uma dor da mulher, isso eu estou falando pessoalmente, a dor de uma mulher de carregar ao longo de 10 meses bebê natimorto, semanas, na realidade. Uma criança que sabe que vai ter nascer apenas horas de vida e fatalmente vai falecer. Então eu vejo assim, de um aspecto moral, um aspecto de dignidade da pessoa humana, a decisão acertada. Outra coisa é você discutir se aquele grupo de pessoas ali podem decidir de uma forma tão ampla, né, na sociedade inteira. Então, também essa discussão. Inclusive, alguns ministros do STF, como a ministra Carmen Lúcia, fizeram questão de enfatizar que isso não abria um precedente para a legalização do aborto no Brasil. Você vê dessa forma também. Claro. Foi uma questão, foi algo sim, pontual. Tá certo. Fernando, muito obrigada. Foi bom ter você aqui conosco novamente. Prazer, um ótimo dia. Até a próxima. Até a próxima.